Há número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 35ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, Dr. Lárcio Santos. Senhor presidente, pela liderança do União Brasil, senhor presidente. Pela liderança, vereador Dr. Lárcio Santos. Senhoras e senhores, colegas vereadores, uma boa tarde a todos. Vereador colega Geleia. Eu estou curioso, vereador Geleia, para que Vossa Excelência aponte qual é o local físico aonde será este hospital na cidade de Guarulhos. Eu faço coro que Vossa Excelência tenha razão, mas eu não acredito que este governo de fato fará um hospital para tratar dos nossos animais, infelizmente. E eu falo isso com propriedade, já movimentei pelas redes sociais. Na última semana eu estive no Hospital Pimentas e o que eu apontei lá, eu aponto aqui. Para mim, aquilo lá não podemos nunca chamar de hospital, Ari. Nunca podemos chamar aquilo de hospital. Uma vergonha o que acontece na cidade com relação a esta questão da saúde. Às vezes nós estamos aqui no debate, de forma cômica, uma situação para com a outra, mas o que acontece na cidade de Guarulhos é uma falta de seriedade com o dinheiro público. Eu estive, como já estive em outras oportunidades, naquele hospital, para fiscalizar queixas de funcionários por conta da ausência de refrigeração nos espaços próprios para fazer cirurgia, procedimento médico nos pacientes naquele hospital. Infelizmente, o ar-condicionado inoperante, um equipamento que está lá há mais de um mês, e simplesmente o prefeito não foi capaz de cobrar providência da empresa que encaminhou aquele equipamento para instalar e fazer acontecer o atendimento, os procedimentos cirúrgicos da população. E na ocasião que eu estava lá, e eu chamo, isso aqui é muito sério. Na ocasião que eu estava lá, sendo atendido pelo diretor administrativo e diretor clínico da organização social, junto com o secretário de saúde, o diretor teve a coragem de me afirmar que determinadas pessoas iriam a óbito. Determinadas pessoas, vereador Rômulo, iriam a óbito, porque o procedimento cirúrgico de certas pessoas era de certa urgência e extrema necessidade. Eu apontei aqui, a vereadora Márcia apontou aqui, relativamente às caldeiras, que não faz o aquecimento da água para aquele hospital, efetivamente, como foi construído o hospital lá atrás. E do lado destas caldeiras tem um equipamento lá chamado chiller, que deveria estar instalado há mais de um mês. Então, era uma tragédia anunciada. Era uma tragédia anunciada e que o secretário de saúde que estava lá, o vereador Luiz da Sede, inclusive, chegou quando eu estava fazendo uso da fala para com o secretário sabia do problema, sabia que aquilo poderia acontecer o pior. E está acontecendo. E agora estão gastando horrores para comprar cerca de 50 máquinas de ar-condicionado, sendo que um equipamento milionário está lá e não foi instalado. E agora estão justificando o injustificável, ou seja, o secretário, para mim, se tornou incompetente, não foi capaz de cobrar quem forneceu aquele equipamento para fazer a devida instalação, não tem o devido amor com a saúde da cidade, esta gestão. Você não pode ter 150, 160, 200 pessoas naquele equipamento de saúde, sendo que só na emergência, por exemplo, quinta-feira passada era 36 graus a temperatura.
36 graus a temperatura. Agora eu pergunto para os senhores e senhores, quem não sabe cuidar da saúde pública, não sabe planejar, colega vereador Geleia, vai fazer um hospital e vai funcionar? Talvez faça o hospital, mas não vai equipar esse hospital com profissionais habilitados para atender a população eficientemente. Porque se tivesse capacidade, teria feito um planejamento de reforma do Hospital Pimentas. E agora estão fazendo puxadinhos com máquinas de ar-condicionado que não vão suportar a carga necessária. Não foi redimensionado e dimensionado para tal. Não é desta forma que se cuida de uma cidade. E eu sei muito bem que alguns agentes públicos, de forma disfarçada, que comandam esta cidade, vereador Luiz da Sede, esteve lá de forma mascarada para não ser identificado. Ou seja, estão fugindo do debate, fugindo da população, porque quem acerta ou erra tem que saber dialogar com a população e não fugir, como faz a equipe do prefeito, tentando esconder a verdade dos fatos, pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151. Só um minuto, professor Rômulo, peço silêncio, pelo artigo 151. Então este governo, ele procura esconder a verdade dos fatos e induzir a população à preocupação de que teria um vendaval de 100 km horário, quando na verdade isso não aconteceu. Na verdade utilizou este expediente para esconder a verdade do que ocorre de pior na cidade de Guarulhos. Foi um erro do governador do estado, um erro de diversos prefeitos, prefeito de Suzano também caiu no jogo e o prefeito Guti também. Teve evento do Dia da Consciência Negra, Ari, que foi cancelado. Se a tragédia de vento seria para o sábado e o domingo, o que tem a ver o Dia da Consciência Negra com relação a alguns eventos que foram cancelados na cidade? Isso para mim é maldade política. É maldade política e alguns entraram no jogo do prefeito, que não é capaz de administrar a cidade. Porque se ele fosse capaz, ele cuidaria do problema dos agentes de trânsito que vieram aqui se queixar, a meu ver, sem muita razão. Ele cuidaria do problema da educação da cidade, as diversas crianças fora da sala de aula. Ele cuidaria do Hospital Pimentas com planejamento eficiente. Mas ele não faz isso. E simplesmente o secretário da Saúde, conversando comigo lá no Hospital Pimentas, nem olhava no meu rosto, Ari. Nem olhava no meu rosto, ou seja, de cabeça baixa, vereador Martelo, admitindo que foi equivocado você deixar um hospital daquela magnitude sem o ar-condicionado central funcionando e os diversos departamentos com paciente lá com mais de 35 graus de temperatura. Então esta não é a forma de governar. Vou fazer um requerimento para saber quanto se gastou nesses novos equipamentos, porque nós temos que apurar a responsabilidade funcional. O equipamento estava lá, senhor presidente, estava como está, e não instalaram por negligência do secretário, da organização social que se faz presente e como também do prefeito. Muito obrigado, presidente. Pelo 151, presidente. Questão de ordem, Leandro Dourado. Pelo 151. Pelo artigo 151. A mesma questão de... Opa. Perdão, vereador Edmilson, questão de ordem? Questão de ordem tem preferência, vereador, por favor. Obrigado. Questão de ordem, vereador. Pelo 151, presidente. Pelo artigo 151. Obrigado. Bom, uma boa tarde a todos, a todo o público presente. Olha, o debate que está sendo feito hoje nessa tribuna em relação ao hospital veterinário, né, eu queria deixar bem claro uma coisa. Eu fiquei um ano na base do prefeito Guti, e esse um ano que eu fiquei, vereador Geleia, pode ter certeza, uma das pautas que eu tive com o prefeito Guti foi o hospital veterinário. Eu pedia para o prefeito Guti para que ele pudesse entregar o hospital veterinário para a população,
para cuidar dos nossos pets, cuidar dos nossos animais aqui na cidade. Então essa pauta, vereador, essa pauta não pode ser só de um único vereador. Quantas vezes eu não tive falas com o prefeito Guti e ele prometeu que entregaria o hospital veterinário, coisa que ele não cumpriu. E eu acredito que não vai cumprir, Geleia. Eu acredito que ele não vai cumprir. Eu acredito que o prefeito Guti, ele está vendendo vento, ou está criando uma tempestade em copo d'água, igual no final de semana agora, que ele falou aí que ia ter uma tempestade, que ia ter o dilúvio aqui na cidade de Guarulhos, a qual não teve. Como eu sempre venho falar nessa tribuna, o prefeito Guti é o Gutinóquio, que é o prefeito mentiroso. Ele mente descaradamente o tempo todo. E nem sequer fica vermelho o prefeito Guti para contar as mentiras dele. Agora utilizou as redes sociais para causar o quê? Um caos, uma calamidade na população, terrorismo. Falando para as pessoas saírem de casa. E, resumindo, não aconteceu absolutamente nada. Igual o hospital veterinário, vereador Geleia. Não vai acontecer absolutamente nada. Existe um projeto para um hospital veterinário, mas eu desafio aqui, e aposto quem quiser, o que quiser apostar comigo, o prefeito Guti vai sair da cadeira de prefeito e não vai entregar o hospital veterinário. Quer apostar? Quer fazer um desafio aqui nessa tribuna aqui? Qualquer parlamentar que quiser fazer, aposta comigo aqui, ó, nessa tribuna. Tá feita aqui uma aposta. O prefeito Guti vai sair da cadeira de prefeito e não vai entregar o hospital veterinário. É promessa vazia, é mentira atrás de mentira. O hospital veterinário não vai sair nessa legislatura. É de praxe o prefeito Guti prometer as coisas e não cumprir, vereador Geleia. Pode ter total certeza. Para encerrar, vereador. Para encerrar, presidente. Sendo base ou não sendo base aliada do prefeito Guti, eu acho que é o esporte predileto dele, como você falou de esporte predileto dele é faltar com a verdade. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu ouvi aqui o vereador Lauri elencar uma série de campos de futebol que serão inaugurados. O nosso regimento permite que o vereador Lauri convoque o secretário aqui, senhor presidente, para falar sobre esses campos? Tendo em vista que o vereador Lauri também é presidente da comissão de esportes, é permitido a convocação do secretariado do executivo. Para concluir minha questão de ordem, senhor presidente, eu ouvi aqui atentamente a fala do vereador Lauri. Primeiro, vereador, se assistir o vídeo inteiro fica mais fácil, entendeu? Se assistir o vídeo inteiro, o que eu falo do Fioravante é o abandono que está aquele equipamento. Totalmente abandonado. Tem uma coisa nova lá, a placa. A placa está novinha, que fica de frente para a rodovia Presidente Dutra, funciona ali como uma publicidade enganosa desse governo na área de esporte. Mas o que eu gostaria de debater aqui é sobre a questão do futebol amador ou futebol de várzea, como a gente costuma dizer. Vereador Lauri, veja, a secretaria organizou a Copa Ouro, Copa Prata, Copa Bronze. Diga-se de passagem, esse movimento de organizar essas Copas estranhamente ocorreu depois que um colega vereador nosso passou a organizar em várias regiões da cidade atividades esportivas. Aí me parece que a secretaria acordou. Primeiro. Segundo, gostaria de dizer o seguinte, a Copa... Senhor presidente, eu não estou conseguindo falar aqui, senhor presidente. Peça ao vereador Leandro Dourado, que está atrás da tribuna, atrapalhando o excelentíssimo senhor vereador Edmilson Souza. Garanto o tempo ao vereador. Vereador Leandro Dourado, por favor. Obrigado. Ele quer sair na imagem, eu acho, senhor presidente. Eu devo ter alguma popularidade. Senhor presidente, continuando aqui, sobre a questão, vereador Lauri, falando para Vossa Excelência, nós temos a Copa Ouro com 24 equipes, a Prata tem 16 times e a Copa Bronze tem quase 100 times. Sendo que a Ouro e a Prata são copas que estão sendo disputadas nos estádios de grama sintética.
Aí nós pegamos uma parte que tem que disputar no melhor lugar, no melhor gramado e tal, no melhor espaço, concordo, e colocamos 100 equipes para disputar em qualquer lugar. Vossa Excelência pode até dizer, olha, na verdade os outros campos estão mais ou menos. Eu vou mandar um vídeo para Vossa Excelência deste final de semana, dos jogos que debaixo de chuva no domingo veio a determinação da Secretaria que deveriam acontecer. Debaixo de chuva, uma chuva torrencial. Para concluir, vereador. Peço pelo 151, senhor Tendo presidente. em vista aí o requerimento do vereador professor Rômulo, pelo 151, vereador? Pelo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151. Tendo em vista, senhor presidente, eu preciso me alongar, vou falar mais um pouquinho. Vereador, se pegar as imagens, nós vamos verificar que não tinha condição nenhuma de realizar. Eu não discordo que esses times que estão na ouro, na prata, disputem nos melhores lugares. Tá correto. Mas a gente não pode pegar mais de 100 times e falar, olha, se virem, vocês vai ser no barro, debaixo de chuva, com condição, sem condição, vocês têm que jogar. E é o que está acontecendo na prática. Nós temos hoje a Secretaria direcionando para atender de maneira privilegiada alguns e tirando o atendimento de outros. Na prática é isso. Vossa Excelência pode dizer, mas não há o que fazer, porque são muitos times. Se dividir por igual, nós teríamos 46 times por categoria. E por que não divide por igual? Essa é a pergunta que fica. Que mal fizeram esses times que tem que jogar debaixo de chuva, na terra, na grama sem grama ou num local precário? Que mal que esses times fizeram? Eu quero entender o critério. Pode até me dizer assim, ó, tem níveis diferentes, concordo. Mas quem é que está testando esse nível? Porque nós temos casos de times que disputaram, deveriam estar na prata, por exemplo, e continuaram na bronze. Temos critério muito concreto. Então, ou seja, sobre essa questão do futebol, eu tenho andado os campos. Eu não tenho ido a Itaquá, nem Arujá, nem Mariporã. Eu tenho andado e tenho verificado, vereador Lauri. Na verdade, esse governo é o pior governo que já teve para a área de esportes. Muitos esportistas chegam a absurdo dizer que sentem faltas do Wagner Freitas como secretário. Você vê o absurdo? É um desleixo, é um total desleixo. O esporte na nossa cidade foi prometido, vereador Lauri. Esse prefeito, no primeiro governo, foi dito o seguinte, nós vamos fazer 10 gramados sintéticos. Quantos foram feitos, vereador Lauri? O secretário de esportes dizem que a indicação é do xerife Jorge Wilson, mas eu estou desconfiado que é a indicação do vereador Lauri, porque o vereador Lauri é o que mais defende o secretário, que na minha opinião é um péssimo secretário. Na minha opinião, não tem condição nenhuma de ser secretário, a começar pela falta de diálogo. E outra coisa, senhor presidente. Senhor presidente. Para concluir, vereador. Senhor presidente, eu quero falar pela liderança do PSOL. Pela liderança do PSOL, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, o absurdo é tão grande que falaram para esses times, falaram, olha, se cadastrem no aplicativo da secretaria, escrevam um time lá. Chegou no primeiro dia de jogo, vereador Lauri, os nomes não apareciam. Gente que se cadastrou não estava constando. Sabe o que a secretaria disse, ou os representantes? Não é problema nosso, vocês que se virem. Então, ou seja, o esporte deve ser tratado como política pública, e na nossa cidade não tem sido. Os campos de futebol estão sim abandonados. Estão sim abandonados. E aí eu inverto, eu tenho andado, vereador. Eu inverto. Vamos, eu e Vossa Excelência, visitar nesse final de semana 3 campos. Não os da grama sintética, que são poucos. Vamos onde está acontecendo a Copa com o maior número de times. Vamos fazer uma visita. Vamos conversar com esses atletas, essas equipes da nossa cidade. Aí seria, porque Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Esportes dessa casa, para ouvir e para entender o que as pessoas estão reclamando. O que as pessoas estão reclamando é que elas estão sendo tratadas de forma diferenciada e não tem um critério. Essa é a reclamação principal. Segundo, foi dito aqui pelo vereador também que serão feitos campos. E Vossa Excelência, só queria corrigir na ata, Vossa Excelência, que alguns vereadores e vereadoras estavam fazendo os campos. Então é bom que a gente corrija que talvez esses vereadores e vereadoras estão acompanhando o processo. Porque senão vira aquele debate de emendas aqui. Ninguém tem emenda parlamentar. Foi dito outro dia aqui que se tem. Então, ou seja, é bom que a gente deixe de maneira efetiva.
Vereador Lauri, falando tecnicamente que nós conversamos em outras cidades sobre esse processo de grama sintética. Vereador, se chegar lá e concretar o piso e colocar a grama, dependendo do calor, ninguém consegue jogar. Se for feito a toque de caixa do jeito que Vossa Excelência falou aqui, nós vamos ter problemas sérios para os atletas que disputam. Problemas, inclusive, de lesão. Isso é muito grave. A prefeitura está fazendo a toque de caixa, se fizer, de qualquer jeito. Essas lesões serão responsabilidade da prefeitura para eventuais processos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo assim um ritmo muito, olha, temos que fazer por conta do período eleitoral, por conta desse período. Dê uma visitada, antes de anunciar novas obras, o prefeito deveria ir, por exemplo, no Cícero Miranda, que é uma grama sintética que não é dessa gestão, mas tem que ter manutenção. Está impossível. Está impossível jogar lá. Tem um processo de fazer, mas eu estou achando muito estranho que o campeonato já começou, está rolando e agora vai pôr a grama sintética. Não deveria ser o contrário? Preparar as condições para poder receber esses atletas e estes clubes? Eu imagino que fosse assim. Se tinha o dinheiro em caixa, se o prefeito prometeu fazer, por que está deixando para fazer somente no último ano? E na prática é isso. Na minha opinião, mais uma obra eleitoreira, brincando com os esportistas e com o futebol amador da cidade. E eu desafio, mais uma vez, para encerrar minha fala aqui, eu desafio que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Esportes, chame aqui uma audiência pública com 100 times da Copa Bronze. Chama aqui, nesse plenário. Os que estão na ouro e na prata, está resolvido. Eu estou entendendo que está resolvido, ou não. Mas vamos supor que estejam resolvidos. Está jogando no melhor campo e tal. Tragam os 100 times aqui, eu faço questão de estar aqui acompanhando com o senhor. E digo mais, eu retiro tudo que eu falei aqui, se nós não tivermos nessa audiência pessoas que vão relatar os mesmos problemas que eu estou relatando aqui. Agora essas pessoas precisam vir aqui serem ouvidas. Essas pessoas não podem continuar sendo tratadas como se não fossem da cidade. Esses esportistas da nossa cidade, esses clubes, esses times, não podem continuar sendo tratados da forma. Como Vossa Excelência é da área do esporte e preside a comissão, eu proponho. Semana que vem tem agenda aqui no plenário. Vamos fazer semana que vem uma audiência com todos esses clubes aqui para ouvir quais as mudanças que eles querem fazer no regulamento que, infelizmente, a Secretaria de Esportes tem pecado, tem deixado a desejar. Vossa Excelência sabe disso. Aprovamos nessa casa a criação de um departamento. Eu votei favorável. Votei favorável, independente da indicação. Não sei quem indicou. O colega que está lá ocupando o departamento. Uns dizem que foi Vossa Excelência, entendeu? Mas eu não sei. Dizem que foi indicação através do governo. Mas isso pouco importa. A nossa parte como Câmara Municipal nós estamos fazendo. Pediu para criar o departamento, nós criamos. Agora, além de criar o cargo e nomear uma pessoa, era bom que Vossa Excelência, como presidente, trouxesse o secretário e o próprio diretor de futebol amador para poder debater aqui nessa casa. Aliás, presidente da comissão, vereador Lauri, não faça durante o dia. É bom que essa reunião seja à noite, 19 horas, para que todos os que tiverem interesse possam participar. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lauri Rocha. Senhor presidente, você poderia dizer os membros da comissão de esportes dessa casa, por favor? Presidente, vereador Lauri Rocha. Vereadora Carol Ribeiro. E vereador Jorginho Mota. Só para concluir a minha questão de ordem, presidente. Para concluir, vereador. Eu queria, já que foi mencionado aqui, o Edmilson acabou esquecendo, o vereador, que também é a primeira vez que teve o campeonato feminino aqui, que é a Copa Rubi. Ele falou da ouro, da prata e da bronze, e faltou a Rubi, que foi a primeira que foi realizada antes da ouro, da prata e da bronze. E para esclarecimento de todos os esportistas, principalmente do pessoal do futebol amador, a Copa tem 100 times. Não é possível fazer um campeonato com 100 times, com chaves. Então tem que ser no sistema mata-mata. E como se trata de 50 jogos, nós não podemos pôr 50 jogos, porque ia acabar o campeonato daqui 50 anos. Então foram utilizados todos os campos da cidade. E qual foi o critério?
o que estiver mais próximo da região vai utilizar o campo próximo da região dele. Claro, na primeira fase, de acordo com como os times vão sendo eliminados, os times vão jogar nos campos de grama sintética. Vereador Edmilson, só para esclarecer, o campo do Cícero Miranda que vai trocar a grama, não dá para fazer o que o senhor falou. Primeiro pôr a grama e depois jogar. Aí não teria um campeonato. Dá para ver que o senhor realmente não entende muito disso, então. Como é que vai pôr a grama para jogar? E não se faz, o senhor mesmo reclamou que os campos estão sendo feitos rapidamente. Não dá. Então tem que esperar acabar agora o ano, para acabar, terminar a Copa Bronze e depois fazer a substituição da grama. Não fazer o oposto, senão os campeonatos Ouro, Rubi, Bronze e Prata não teriam acontecido. Não, o campeonato acaba para encerrar, vereador. Para encerrar, só para encerrar, vereador, os times que estão jogando a Série Bronze são times pequenos, sem poder aquisitivo. Esse é o motivo deles jogarem nos respectivos bairros. Um abraço. Aproveitar a fala dos nobres vereadores e dizer que Guarulhos é campeão do vôlei estadual no alto rendimento. Então o prefeito Guti vem construindo uma trajetória melhor do que pegou. A cidade de Guarulhos é reconhecida a nível nacional no vôlei, por isso foi campeão paulista. Então eu acho que o prefeito vai entregar muito mais até o final do mandato. Questão de ordem, vereador Geleia Protetor. Presidente. Questão de ordem, vereadora, ela liga o microfone, por favor. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Estava desligado o microfone, vereadora, desculpa. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereadora Janete Rocha Pietá. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa casa não tem que ser uma casa de histeria, de ficar aqui gritando quem é melhor. Me dá o endereço, quando vai ser inaugurado, porque eu defendo os animais. E quando eu estava aqui conversando, eu não estava falando sobre o que o vereador estava em transe na defesa de um prefeito que só tem mais um ano de mandato. Eu estava discutindo com o presidente a questão, e aproveito para convidar, semana que vem haverá uma audiência pública de solidariedade ao povo palestino com representantes sionistas, como Bruno Altman, e também até o representante dos direitos humanos nacional, que virá em Guarulhos, tudo pago. Eu estava discutindo como resolver o problema de uma das pessoas que não tem como chegar aqui. Mas o que eu me inscrevi para falar, e agora vou falar, é o dia 25, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E eu queria parabenizar o governo Lula por ter criado um decreto de pensão aos filhos do feminicídio. Infelizmente, mais de 2.300 crianças são órfãs decorrente do assassinato por ser mulher de suas mães. Isso é muito importante, significa que o órfão vai receber um salário, eu sei que é pouco, mas pelo menos ele terá um atendimento, né? E para concluir, senhor presidente, dizer que o dia 25 é o Dia Internacional da Eliminação de toda e qualquer violência contra a mulher. E eu queria ressaltar a importância dessa questão. Questão de ordem, vereador. Pelo 151, presidente. Questão de ordem, vereador Jorginho Mota. Questão de ordem, vereador. Presidente, nessa Casa Legislativa, nós temos uma comissão que cuida relativamente sobre transportes, trânsito? Sim, vereador. Temos comissão de trânsito e transportes. Eu ouvi atentamente
o diretor do sindicato, o senhor Márcio, falar aqui. E eu posso concluir minha... Para concluir, vereador. Eu queria falar com os agentes de trânsito da cidade, né? Este vereador que defende, inclusive faço parte da comissão, né, de servidores, né, da casa, comissão permanente de funcionalismo público. Teve uma ocasião que eu vi a esta tribuna e realmente usei algumas palavras que não condiziam com todos os agentes de trânsito. Então, humildemente, eu queria pedir perdão e desculpa aos agentes de trânsito pelas minhas palavras que foram duras aqui nessa tribuna. Porque me lembro que na questão, alguns agentes de trânsito não estavam agindo como deveriam. E eu generalizei. Então eu queria aqui deixar a palavra deste vereador, né, humildemente sendo solidário aos agentes de trânsito e dizendo que é uma classe que a gente admira e uma classe extremamente necessária à cidade. Claro que em toda classe, todo cesto tem a sua laranja podre, né? Então tem algumas pessoas que sabem, né, do que eu estou falando e sabem que o que eu falei foram para elas e não para toda a classe, tá bom? Deixo aqui meu abraço a toda a classe de agentes de trânsito. Pela ordem, presidente. 151, presidente. Questão de ordem, vereador Geleia, protetor, pelo artigo 151. Presidente, eu vou ser bem rápido, presidente. Eu não ia voltar aqui a essa tribuna e pedir até desculpa aos vereadores e às vereadoras e ao público que nos acompanha, mas eu tinha que vir aqui, presidente, porque o vereador Leandro Dourado subiu aqui, presidente, e falou quando ele esteve na base do governo, né? E que ele, na base do governo, ele tinha pedido um hospital veterinário para o prefeito. Eu acho que o vereador criou essa história agora porque a consciência dele ficou tão pesada do projeto de lei que ele fez defendendo o rodeio aqui nessa casa. Então a consciência do vereador ficou tão pesada pro mal que ele queria fazer para proteção animal, que ele agora me veio com essa desculpa, com essa história. Vereador, você nunca falou isso nessa casa, vereador. Será que todos os pais aqui são o quê, vereador? Você pode enganar a população, mas os vereadores não, porque todos os vereadores aqui sabem que Vossa Excelência nunca falou isso. O que a Vossa Excelência tem hoje é a consciência pesada pelo projeto de lei que Vossa Excelência fez, defendendo rodeios nessa cidade. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorginho Mota. Presidente, pelo artigo 151, tá? Pelo artigo 151, vereador Jorginho Mota. Presidente, eu tô vindo aqui para falar do secretário americano. Todo mundo sabe o trabalho que o secretário americano tem feito pela cidade. E em todos os lugares que eu tenho ido, tenho encontrado o secretário americano. Inclusive, queria parabenizar o secretário americano pelo trabalho com as grandes obras que ele está desenvolvendo e sendo maestro na cidade. E tenho certeza, ô Geleia, que esse hospital veterinário certamente vai sair da caneta, da inteligência, não só do prefeito Guti, mas do secretário americano. Inclusive, vereador Ticiano, eu queria deixar registrado aqui a minha gratidão ao secretário americano e ao secretário Ayrton Trevisan, que estão defendendo a população contra um secretário aqui nessa cidade que não pensa na população. Um secretário que acha que manda na cidade. Um secretário que está acima do bem, do mal, acima do prefeito. Um secretário que não respeita vereador. Todas as vezes que ele é chamado nessa casa legislativa, ele não vem. Ele tira sarro de nós vereadores. Esse legislativo para esse secretário é considerado nada. Tá? Sabe por quê? Porque ele acha que ele é bom em tudo que ele faz. Ele acha que ele pode tudo, inclusive contra a população. Agora, o que eu não me conformo é assim, ó.
um secretário que está aqui para defender a população, que está aqui para trabalhar para a população, e aí pega algo de um... Pela liderança do Agir. Secretário que está aqui para trabalhar e defender a população, e aí pega uma coisa mínima, que é para cutucar um vereador, a troco de quê? Para mostrar que ele é bom, que ele é fantástico? Não vai ficar assim, secretário. A população, nós vamos lotar essa galeria semana que vem, e nós vamos lá para a prefeitura, lá para o Paço, e aí o prefeito Guti vai acreditar no que eu estou falando, porque a população, esse secretário está fazendo com a população o que ele não deveria fazer. São 42 mil processos parados ainda, mesmo depois de polícia, mesmo depois de Ministério Público, mesmo depois de Polícia Federal. E outra, vou dizer um negócio para vocês, eu acompanho de perto o trabalho de muitos servidores, inspetores, fiscais, que estão dando o máximo para poder agariar o que a cidade vem perdendo nesse município, por estar esse município perdendo receita, por não cobrar, por não... E isso é muito triste. E a população está pagando por isso. Americano, eu vou falar um negócio para você. Não é um americano. Não é um americano. Pelo contrário, o americano está fazendo o máximo para ajudar a população. O americano, mesmo sendo secretário de governo, e eu entendo o americano não pode chegar lá e exigir que o cara faça, ou que o cara tome nenhuma atitude. Mas o que esse secretário está fazendo é algo assustador com a população. Entendeu? Eu tô para dizer para vocês que o que ele está fazendo é pior do que a taxa do lixo. É pior do que a taxa do lixo. Tem coisa pior. É o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo com a população. Ele está tirando a dignidade da pessoa ter ao mínimo a sua água, a sua luz, dignamente. Entendeu? Dignamente ele está tirando isso. E aí é onde eu pergunto, será que vale a pena, prefeito Guti? Vale a pena manter um secretário que compra uma briga, para criar uma briga política para o senhor com o vereador dessa casa? Será que vale a pena, prefeito? Algo tão simples. E não é para mim não, prefeito. É para a população que está lá sofrendo sem luz, prefeito. A população está no escuro. Ou então está com gato, prefeito. Sabe por quê? Porque um secretário está com a sua vaidade em alta e não consegue entender que existe prioridade, chamado população. Entendeu? População. Eu já dei um spoiler aqui desse secretário, mas em respeito ao governo, porque eu tenho certeza que o americano é hábil, o americano é um maestro, o americano vai com certeza conseguir salvar essa população. São 600 famílias que estão dependendo de uma assinatura desse secretário, que não faz porque ele fala, pro Jorginho eu não vou fazer. É pro Jorginho? Não vou fazer. E o prefeito vai lá e fala para ele, secretário, mas tem que ajudar a população. É pro Jorginho? É para quem votou no Jorginho? Eu não vou fazer. Entendeu? Agora eu quero ver a hora que a população estiver aqui nessa casa, porque vai vir, a população vai vir. E população, esse vereador já fez tudo o que podia fazer. Eu já falei com o prefeito, já falei com o americano, que é secretário de governo, já tive o aval do Prandini, que é o procurador-geral do município, já tive o aval do Ayrton Trevisan, que é o secretário de justiça. Só falta agora
Só falta agora falar com o presidente da República. Entendeu? Olha, brincadeiras à parte. Secretário, toma vergonha na cara e olha pela população, secretário. Olha pela população. Eu estou sendo aqui cortês e não falar seu nome. Mas, secretário, olhe pela população. Esquece dividendos políticos, embates políticos. Secretário, esse mundo dá muita volta. Ontem o prefeito Guti era vereador aqui, hoje ele é prefeito. O senhor hoje está secretário, amanhã o senhor pode não ser mais. Então, secretário, tenha consciência, a população não vai esquecer o que o senhor está fazendo, hein? Não vai esquecer, porque o senhor tá negligenciando um direito da população de ter a sua energia regulamentada e poder pagar a sua energia sem estar furtando a energia. Obrigado, presidente. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Pela presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Gostaria de falar pelo artigo 151. Pelo artigo 151. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, eu uso a tribuna nesse momento, em especial para tratar dessa questão levantada dos agentes de trânsito. Eu, antes de ser eleito vereador, eu trabalhei 17 anos no Sindicato do Trânsito no estado de São Paulo. E lá fui assessor da presidência e foi a última função que fiquei, então eu conheço bastante dessa questão de trânsito. E aí, isso que foi trazido aqui agora, que parece uma inovação, parece algo bom, à época nós já enfrentávamos alguns problemas na cidade de São Paulo, e aí eu chamo a atenção dos agentes de trânsito, porque essa inovação trazida pela lei, que parece algo bom, ela pode não ser. Primeiro dizer que a lei diz, vereador Edmilson, que não é que os vereadores os agentes de trânsito deverão atuar como se for a polícia nos municípios. Eles poderão, né? Cada município vai tratar isso da maneira como achar melhor. Agora, imaginem vocês, os agentes de trânsito da cidade de Guarulhos não possuem treinamento de polícia, por exemplo. E estão autorizados, e a Prefeitura de Guarulhos já disse que vão começar a fazer blitz da lei seca. Vocês imaginem, né, agentes de trânsito da cidade de Guarulhos fazendo blitz de lei seca, pegando motoristas embriagados, possivelmente armados, e os agentes desarmados, que é o que hoje acontece. Então vai ser, no mínimo, agressão, né, no mínimo, todo tipo de violência. E aí eu vou fazer essa fala aqui para ficar registrado para posteridades, porque a chance de acontecer uma desgraça na cidade de Guarulhos nesse sentido vai ser muito grande. Então vai ficar registrado aqui, porque a hora que pegar o primeiro bêbado na rua armado, e esse bêbado achar que ele está no direito dele e ele não está, ele vai matar um agente de trânsito, por exemplo. Aí os autores da ideia maluca vão dizer, olha, eu vou lá, vou mandar uma coroa de flores e tal, mas a família do agente de trânsito não vai querer saber. O pai de família que vai morrer não volta nunca mais. Então, é bom a gente tomar cuidado com essa ideia, porque parece boa, mas não é. Agente de trânsito não tem que fazer função de polícia coisa nenhuma, tem que fazer educação, fazer autuação a hora quando for necessário. Agora, jamais fazer blitz de lei seca, esse negócio de ficar pedindo habilitação dos condutores no meio da rua, isso vai dar problema daqui a pouco, isso é função de polícia. Volto a dizer, essa lei que foi aprovada, ela diz que os agentes, eles poderão fazer esse tipo de fiscalização, não que eles deverão. Primeira coisa que tinha que fazer em Guarulhos era aumentar o efetivo de agentes de trânsito. É uma vergonha a quantidade de agentes de trânsito que tem na cidade de Guarulhos. Mal dá para cobrir o centro da cidade. Os bairros que possuem grandes centros comerciais, por exemplo, não têm a função do agente de trânsito, que é muito importante. Então, ao invés de querer dar poder de polícia para agentes de trânsito, primeiro tem que dar condições de trabalho para eles. Primeiro de tudo, garantir que essas pessoas tenham viatura adequada, uniforme adequado, salário digno, ao invés de ficar expondo pais de família dessa maneira, que às vezes vem aqui achando que é um bom negócio e o resultado disso pode ser muito pior mesmo. Então eu temo pela vida dos agentes de trânsito se for levada a cabo essa história deles atuarem como polícia no município de Guarulhos. Agente de trânsito não é polícia, que fique registrado. Lembrando que na cidade temos agentes de transporte e agentes de trânsito. O agente de transporte, ele fiscaliza o transporte clandestino, o transporte coletivo, o transporte individual.
seja por aplicativo, né, sendo taxista ou ônibus, o agente de transporte, ele tem uma função diferente do agente de trânsito, que inclusive cabe a abordagem para fiscalizar as questões legais do veículo. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador. Muito obrigado. Eu gostaria aqui, antes de mais nada, falar sobre uma lei que foi sancionada, uma lei de minha autoria, Lei 8.204, foi agora em 13 de novembro de 2023, que é sobre o Dia da Paixão de Cristo aqui em Guarulhos. Já é um evento, né, Edmilson, que já era costumeiro, já era um costume da cidade ter esse evento aqui na cidade. Um evento muito bonito, um evento onde todas as religiões acabam participando, né? É independente da religião, mas é uma cultura, né, do cristianismo e que sempre foi muito bem aceito aqui na cidade. E que nos últimos anos, com o ataque que a cultura recebeu do ex-presidente inominável, como o vereador Edmilson fala, o ataque que a cultura recebeu, que também acabou sendo aqui nessa cidade, a gente não conseguiu nem ter esse evento anual, que sempre foi muito bem quisto aqui. Mas, por um leve momento de consciência do prefeito Guti, ele sancionou essa lei e volta a ter agora a Paixão de Cristo sendo elaborada aqui na cidade. Novamente, vamos ter esse festival, essa festa nacional, que é nacional não, na verdade ela é internacional. É uma festa do cristianismo, é um ato público, é um ato teatral, muito bonito, que sempre existiu e que agora volta a ter. Como eu disse, quando eu reclamo aqui, quando o prefeito não faz nada pela cidade, eu venho aqui e falo a real. Agora, quando faz também, a gente também tem que falar, né? Então, sancionou, depois de 4 anos, pensou um pouco na cultura e sancionou uma lei revertida para a questão cultural, né? E é uma lei que nós estamos brigando já há alguns anos e que agora, no final do seu mandato, ele lembrou que a cultura também existe e deu esse voto para a cultura aqui da cidade. Então, gostaria de parabenizar a todos os guarulhenses e principalmente as pessoas que trabalham com cultura, as pessoas que fazem cultura, as pessoas que respeitam a cultura. Um país não é nada sem sua cultura, né? Então, parabenizar a cidade de Guarulhos, que sai ganhando com isso. Na questão do transporte, eu não poderia deixar de falar, na questão do trânsito, como o vereador Marcelo Seminaldo falou, eu acho realmente muito perigoso qualquer tipo de atitude de agentes de trânsito que sejam como se fosse de polícia. Mesmo porque, infelizmente, nós não temos uma educação no trânsito. Infelizmente, o trânsito assassina muitas e muitas pessoas aqui no Brasil e em todo o mundo. Mas no Brasil é extraordinário o número de pessoas mortas por causa de acidente de trânsito. E não só por acidente, mas principalmente também por causa de brigas no trânsito. Por causa de investidas no trânsito que não, eu realmente concordo com o vereador Marcelo, não vão respeitar. E aí estão dando uma obrigação, em tese, para o agente de trânsito, que não é preciso. O agente de trânsito tem que fiscalizar. O agente de trânsito pode estar junto com a Polícia Militar, junto com a GCM, fazendo as autuações. Mas sendo sozinho, não. Eles não são agentes de segurança pública, são agentes de trânsito. O trânsito precisa de segurança? Precisa. Mas não dos agentes de trânsito, que não são preparados para isso, estarão correndo risco de vida, e por isso a gente precisa melhorar essa ideia. A educação no trânsito é super importante. Na verdade, qualquer país só sobrevive, só progride com educação em todas as áreas, vereador Paulo. Em todas as áreas. Educação é essencial. Mas no trânsito, principalmente, a gente deve ter todo o cuidado do mundo com isso. Obrigado, presidente. Item 1º ao senhor secretário para leitura. Item 1º.
Leitura e deliberação do projeto de lei 3.172/2023. Altera a lei número 7.839, de 9/7/2020, no que concerne à prática de ecoterapia no município de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões, item segundo ao senhor secretário para leitura. Item segundo. Leitura e deliberação do projeto de lei 3.173/23. Dispõe sobre a readequação salarial do cargo emprego público de professor de música. Altera a lei número 7.550, 19/4/2017. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões, item terceiro ao senhor secretário para leitura. Item terceiro. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3.192/23. Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2022-2025, base 2024, constante da Lei 7.982, de 19/12/21. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões, tendo em vista tratar-se de matéria orçamentária e já termos composta a comissão que está analisando a estimativa da receita e fixação da despesa do município para o exercício financeiro de 2024, através do projeto de lei número 2.853 de 2023, indico a mesma composição para análise da presente matéria. Presidente da Comissão Especial, Geraldo Celestino. Item quarto ao senhor secretário para leitura.
Item 4º. Leitura e deliberação do projeto de lei 3.194/23. Altera anexos da lei número 8.161, de 30/6/23, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões, tendo em vista tratar-se de matéria orçamentária e já termos composto a comissão que está analisando a estimativa da receita e fixação da despesa no município para o exercício financeiro de 2024, através do projeto de lei número 2.853, indico a mesma composição para análise da presente matéria. Presidente da Comissão Especial, senhor vereador Geraldo Celestino. Senador. Item 5º, ao senhor secretário para leitura. Item 5º. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3.195/23. Altera a lei número 7.888, de 15/1/21, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no município de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Que eu dei. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 6º, ao senhor secretário para leitura. Item 6º. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2006/23. A criação do sistema informativo QR Code de informações turísticas, culturais e ambientais no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Rafael Acosta. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 7º, ao senhor secretário para leitura.
Item 7º. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2274/23. Dispõe sobre a obrigatoriedade de haver mecanismo sonoro de orientação para deficientes visuais nos semáforos para pedestres. Autor, vereador Jorginho Mota. Consulta casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 8º, senhor secretário, para leitura. Item 8º, leitura e deliberação do projeto de lei número 2309/23. Dispõe sobre a construção de calçadas no município de Guarulhos. Autor, Mix Cabeleireiro. Consulta casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 9º, ao senhor secretário para leitura. Item 9º, leitura e deliberação do projeto de lei número 2354/23. Institui o dia da caminhada Flor de Lótus no município de Guarulhos, acrescentando dispositivo à lei número 7.470 de 4/5/16. Autor, Ticiano Americano. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Não, só cachorro, gato. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 10º, ao senhor secretário para a leitura. Item 10º, leitura e deliberação do projeto de lei número 2419/23. Altera o artigo 2º da lei número 6.623, de 28 de dezembro de 2009, no que diz respeito ao valor do benefício do Programa Municipal de Locação Social. Autor, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 11, ao senhor secretário para leitura. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei 2442/23. Dispõe sobre a denominação oficial para a atual Viela Florania, localizada no loteamento Parque Santos Dumont, bairro Bananal, de Viela Maria Ferreira de Andrade. Autor, vereadora Vanessa de Jesus. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 12, ao senhor secretário para leitura. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2461/23. Institui o selo Estabelecimento Amigo do Autista. Autor, vereador Jorginho Mota. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 13, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2478/23. Dispõe sobre a penalização, a vinculação por qualquer meio de publicidade que estimula a violência contra a mulher. Autor, vereador Luiz da Sede. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, considerado as comissões, item 14 ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2550/23, dá prioridade de atendimento a pessoas que especifica, no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Dr. Laércio Santos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, considerado as comissões, item 15 ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2581/23. Proíbe a queima, soltura e comercialização de fogos de artifício, destampido e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Guarulhos. Autor, Comissão Permanente de Meio Ambiente. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 16 ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2587/23. Institui a campanha de prevenção ao uso de abusos de opioides. Autor, vereador Luiz da Sede. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 17, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2591/23. Denominação para a atual Rua 1, sem nomenclatura oficial, localizada na Vila Isabel, Parque Industrial Cumbica. Com início na Rua Coxo Velho, sem saída, passa a denominar-se oficialmente Rua Vereador Zuquila. Autor, vereador Leandro Dourado. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 18, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2596/23. Estabelece diretrizes para a profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência, no caso de falecimento destes. Autor, Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Sabe que você é o cara. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 19, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2784/23. Dispõe sobre a criação de espaços adequados reservados para a realização de atos fúnebres das religiões de matrizes africana no município de Guarulhos. Autor, vereadora Janete Rocha Pietá. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Questão de ordem, vereadora. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Pela ordem, senhor presidente, para justificar. 1 minuto. Encerrada a votação, considerado as comissões, para justificar a vereadora Janete Rocha Pietá. Eu gostaria que esse projeto fosse olhado com atenção nas comissões. E esse projeto, eu quero deixar bem claro que eu fiz em homenagem a um companheiro que, ao falecer, tivemos muita dificuldade para que as pessoas o levassem no ritual que ele pertencia ao candomblé. Então, eu pediria que os muçulmanos têm o seu cemitério, mas os das religiões de matrizes não têm. E aí é um espaço para que se faça o ritual e também que se permita que eles utilizem, que levem o corpo manualmente. Então, esse é um projeto 2734 que, pessoalmente, eu gostaria agora, em memória de um ex-companheiro lumeno, que eu estive junto e sei o quanto foi difícil fazer respeitar a sua religião. Então, agradeço por terem votado e peço que as comissões trabalhem esse projeto com respeito. É isso, senhor presidente. E, para concluir, senhor presidente, eu queria só alertar uma das falas que eu fiz, como eu estou com dificuldade de falar, no dia 29, é o dia da solidariedade ao povo palestino, e dia 28 nós teremos aqui uma audiência, e o Breno Altman, ele é uma pessoa que defende a causa palestina e, portanto, eu falei anti-sionista. Obrigado, senhor presidente. Item 20, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2906/23. A implantação de faixa elevada para a travessia de pedestres na via de fronte aos estabelecimentos de ensino no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Sérgio Magno. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 20 ao senhor secretário para leitura. 21. Item 21. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo número 3102/23. Concessão de título benemérito à ilustríssima senhora Eliana Galvão Dias, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no município de Guarulhos. Autor, vereadora doutora Márcia Tasquete. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, considerado as comissões. Item... Item 22, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3.118/23. Altera e inclui dispositivos na lei número 6.793, de 28/12/2010, que trata sobre o lançamento, arrecadação e fiscalização do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Autor, vereador Ticiano Americano. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Questão de ordem, vereador. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 23, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3.171/23. Dispõe sobre o funcionamento de estabelecimento que comercializam ferros velhos, sucatas e afins. Autor, vereador Edmilson Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 24, retirado pela autora. Item 25, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3.180/23. O apoio e inserção das pessoas com deficiência audiovisual em eventos esportivos e culturais oficiais realizados no município de Guarulhos. Autor, vereador André Alves. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 26, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo número 3.198/23. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao excelentíssimo senhor Marcelo Teixeira, presidente do Conselho e pró-reitor administrativo da Universidade Santa Cecília, Unisanta. Autores, vereador Lauri Rocha e doutor Laércio Santos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões, item 27, ao senhor secretário para leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2983/23. Dispõe sobre a prestação de auxílio saúde aos servidores ativos do Poder Legislativo Municipal de Guarulhos. Autor, mesa da Câmara. Em discussão, o projeto e a emenda. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente a emenda modificativa número 01. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado, modifique-se. Em votação, o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Silencia, né? Passou, porra. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Item 28, ao senhor secretário para leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 1475/23. Implementação de um programa municipal de combate à violência obstétrica e um canal de denúncia especializado no município de Guarulhos. Autor, vereadora Karina Soltur. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, substitutivo número 01. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia. Da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 29 ao senhor secretário para leitura. Segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 02 do projeto de lei número 518/17. Institui o serviço funerário gratuito no município de Guarulhos. Autor, vereador Dr. Alexandre Dentista. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 30 ao senhor secretário para leitura. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 01 do projeto de lei número 1742/21. Institui no município de Guarulhos o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiência não visível. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Deus, pastor. Vai no caminho de... Vai no caminho de Edmilson, não, pastor. Encerrada a votação. Aprovado a sanção. Item 31 ao senhor secretário para leitura. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 1946/21. Autoriza no município de Guarulhos a conversão da rede aérea de cabos para a rede subterrânea. Autor, vereador Wesley Casaforte. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 32 ao senhor secretário para leitura. Segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 01 do projeto de lei número 759/23. Alteração da lei 7.470 de 4 de maio de 2016 para fazer constar o Congresso da Advocacia de Guarulhos a ser realizado todo mês de agosto no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Danilo Gomes. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado a sanção. Convido a vice-presidente vereadora Karina Soutur para assumir os trabalhos provisoriamente. Item 33, ao senhor secretário para leitura. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 1166/22. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 7.470, de 4 de maio de 2016, para fazer constar o Dia do Veterano Militar das Forças Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Tiziano Americano. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores, utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Tendo em vista não ter matéria mais a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.